Bom, os livros de Levítico, vamos lá, Levítico, né? Levítico, ele não é um livro narrativo como Gênesis ou Êxodo, né? Ele é um manual de santidade e adoração. Na verdade, Levítico estão ali todas as regras e todas as leis de como fazer montagem do tabernáculo, a adoração a Deus, as ofertas, os holocaustos, né? Assim, é tudo muito detalhado. Por quê que Deus fez isso? Porque a tribo de Levi, né, que são os levíticos, quando alcançam as terras e conquistam Canaã, eles não têm terras. É a tribo, é o povo que ficou para adoração e serviço sacerdócio, né? São os levitas que se veem os sacerdotes, os sumos sacerdotes e tudo que se refere à questão do tabernáculo, ok? Então, eles mostram como Israel deveria viver em aliança com Deus, são eles que fazem o culto, né, a Deus, e ensina que a santidade envolve tanto o culto religioso quanto a vida moral e social. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, tanto no Antigo Testamento cristão quanto na Torá judaica. Ele recebe este nome porque contém instruções dirigidas especialmente aos levitas, que são os sacerdotes da tribo de Levi, responsáveis pelo culto, pelo serviço do tabernáculo. Quais são os principais temas de Levítico que a gente encontra na Bíblia? Os sacrifícios e ofertas, que são diferentes tipos de sacrifícios, holocausto, oferta de manjares, sacrifício de paz, expiação do pecado, oferta pela culpa. Mostra como o povo poderia se aproximar de Deus e manter comunhão com Ele. Consagração dos sacerdotes, a ordenação de Arão e seus filhos, o relato do pecado de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho e foram mortos. Leis de pureza e impureza, regras sobre alimentos puros e impuros, questões de impureza ritual relacionadas às doenças de pele, secreções e contato com cadáveres. Como a gente viu, assim, eles não tinham porquê das leis. Uma das coisas eram essa, né? Ter a questão social e de higiene, inclusive de enterrar os mortos, né? Não ter relações com cadáveres que eles tinham. Então, assim, eram muitas doenças e os levitas meio que tinham que estar fazendo o ensino, na verdade, de todas as leis. Eles faziam o dia da expiação, que é o Yom Kippur, né, que hoje os judeus ainda fazem, né, o ritual mais solene, em que o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados e pelo povo. Normas éticas, sociais e religiosas, uso do bode emissário, ou bode expiatório, né? Por isso que tem a expressão o bode expiatório, porque esse bode que era sacrificado para todos os lavar, né, no sangue todos os pecados, encobrir. O código de santidade, proibição da idolatria, práticas sexuais ilícitas, justiça social, cuidado com o próximo. Chamado central, sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Então era santificar o povo de Israel. E o votos e ofertas especiais, normas sobre votos, dedicação de pessoas, animais e bens ao Senhor. Ou seja, todas as outras tribos, né, nações, traziam as ofertas para os levitas, para que eles pudessem guardar, né, e ter como se sustentar, e sustentar as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Eram eles que cuidavam dessas pessoas. Né? Bom, Moisés, no Sinai, quando Moisés está no Monte Sinai, ele organiza um culto. Né? Ele faz um culto para celebrar a saída deles, né? E para celebrar a vitória, na verdade, sobre o Egito. E os sacerdotes faziam os sacrifícios, quer dizer, isso já tinha as leis e as ordens.
Em toda a semana, o sétimo dia, o sábado, devia ser consagrado unicamente ao culto ao Senhor. As leis eram: se trabalha 6 dias, no sétimo dia descansa, assim como Deus fez, né? E esse sétimo dia, para que eles pudessem descansar, eles faziam culto ao Senhor. Vamos lá, que culto ao Senhor é esse? Para além da questão da expiação, isso era feito no tabernáculo e era feito de tempos em tempos. Esse culto a Deus era a reunião da família para descansarem, para comerem junto, para estarem junto, para poder desfrutar dos momentos juntos, né? Por quê? Porque os homens saíam para trabalhar, as mulheres sempre para trabalhar, vamos supor assim, né? E essa reunião na família é para que eles se conhecessem, na verdade, para que eles tivessem um tempo com eles, para que eles pudessem criar os filhos juntos, para que pudessem conversar entre eles, né? Então Deus estava criando ali o conceito família. Então esse sétimo dia do descanso, esse é, na verdade, um verdadeiro culto a Deus. Porque as pessoas falam, vou cultuar a Deus, acha que são nos templos, que tem que ir para o templo, né? Então tem culto, não, tem que ir, porque domingo é dia do Senhor. Na verdade, todos os dias são dias do Senhor. E dia do Senhor, assim, estou dizendo que não tem que ir para a igreja, cada um vai aonde acha que faz bem e é bom. Mas o verdadeiro culto e adoração a Deus é fazer o bem ao outro. É você se dedicar ao serviço para o outro, é servir. E isso não é no templo. É estar com a família, é se dedicar aos seus, é fazer aquilo que agrada aquelas pessoas que estão ao seu redor. Esse é o verdadeiro culto e adoração a Deus. Fazer o bem, né? Ter o tempo de descanso. Por quê? Porque quando você tem isso, você está cultuando a Deus, está obedecendo ao mandamento dele. A família é o bem maior de Deus. Não tem família? Tem família. Às vezes é você, sou eu e minha esposa, família. Eu e minha esposa e os filhos, família. Sou eu e minha mãe, família. Eu e meu pai, família, né? E é esse tempo porque é na mesa que se revela muita coisa, né? E é isso. Esse é o verdadeiro culto, é cultuar a Deus. É fazer aquilo pelo qual ele... fazer com excelência aquilo que ele entregou nas suas mãos. O que ele entregou nas suas mãos? É esse o culto a Deus. Tá? Bom, e como era esse culto a Deus, na verdade, né? Os dias quando tinham as festas, quando tinha os dias do culto e adoração mesmo, como era essa tenda, né? Então, aqui está o tabernáculo, como era o tabernáculo. A gente já viu isso, né? Aqui dentro é o Santo dos Santos. Bom, o que é o Santo dos Santos? Onde está guardada a arca? E o santo entra aqui, tem a preparação e depois tem uma cortina e fica a arca, que é o Santo dos Santos. Esse é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote geralmente tem uma tábua, carrega uma tábua com 12 pedras, que são as 12 tribos, né? Cada pedra representa uma tribo. Os levitas, né, que recebem os animais, né? E aqui tem os preparos dos sacrifícios, onde eles aspergem o sangue e separam as carnes, né? Queimam um pedaço da carne e o restante eles devolvem ao povo para que o povo possa fazer festa.
O sumo sacerdote tem que estar em dia, vamos dizer assim, com Deus, na verdade, santificado a Deus, porque se ele entra no Santo do Santo e ele não está santificado, ele é morto. Então ele tem que estar purificado. E quando ele entra, é amarrado uma corda na cintura e ele fica lá e o pessoal vê, de tempos em tempos, cutuca assim, para ver se ele está vivo. Aí ele faz assim que ele está vivo. E por quê? Porque se ele morreu, os caras não podem entrar lá e pegar ele, senão quem entra na santidade, na presença de Deus, morre. Então eles puxavam, né, o sumo sacerdote. Então esse cara aqui, né, geralmente isso aconteceu uma vez por ano na festa dos tabernáculos, e onde essa festa durava 14 dias, né? E onde ele fazia as expiações e todos os sacrifícios pelo povo, e onde Deus falava com ele e ele transmitia o recado de Deus ao povo. Então, os levitas é que armavam todo o tabernáculo, toda a tenda. E as pessoas, né, não podiam vir e encostar aqui. Né? Eles tinham que andar em volta do tabernáculo 1,5 metro de distância. Se eles passassem daqui, eles morriam. Por quê? Porque é um lugar santíssimo, separado para aqueles que foram separados para poder fazer esse trabalho, porque eles eram santificados, é um povo separado. Bom, mas hoje Deus fazia isso justamente para que o povo pudesse entender as coisas santas de Deus, né? Que existe pessoas para cada coisa, né? Para cada trabalho, para cada ordenação que Deus, para cada dom que Deus deu, né? Então e para cada talento que Deus deu. Então Deus separou a turma do Levi, a tribo de Levi, para que fossem sacerdotes, para que pudessem fazer esse tipo de trabalho. Então eles eram os responsáveis, eles que tinham que levar a arca, eles que carregavam todos os instrumentos, eles que faziam todos os instrumentos, enfim, eram eles que estavam a serviço disso tudo.